Você que está se preparando para o Enem, eu estou aqui hoje para falar sobre a redação do Enem, a questão mais temida na hora de fazer a prova do Enem, a redação. E eu quero dizer a você que realmente a redação do Enem ela é bem complexa, né? O candidato precisa adquirir, precisa possuir habilidades, competências muito importantes para que a banca examinadora possa identificá-las em você e assim você conseguir 1000 pontos. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas que só são ensinadas nos cursinhos e eu quero hoje disponibilizar para você que está me assistindo aí, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que qual é o processo, como ocorre o processo de avaliação da sua redação. Então, a primeira coisa que você precisa saber, os avaliadores, os examinadores, os professores que irão corrigir a sua redação, eles vão buscar identificar em você 5 competências. A cada competência identificada é atribuído 200 pontos. Então vamos a elas? Primeira competência que você precisa apresentar ou que a sua redação precisa demonstrar, ou melhor dizendo, você como candidato lá, você não vai estar lá para falar, é o seu texto escrito e nós sabemos que a língua falada é muito diferente da escrita, né? Então, primeira competência, demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Todos os estudantes precisam entender que e diferenciar o português falado do português escrito. Então, na redação do texto do Enem, a sua redação precisa ser escrita, gente, no padrão, né? Norma culta, nada de gírias, de informalidades, de supressões, certo? Você precisa fazer o seu texto dentro de uma linguagem padrão, a norma culta da língua portuguesa. Valendo 200 pontos, tá? Segunda competência que você precisa demonstrar é a compreensão, ou melhor, compreender a proposta dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo. Como assim? O que é isso, né? Tanta informação. Você precisa demonstrar que entendeu a proposta de redação e elaborar um texto, não qualquer um texto, mas um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto que vai explicar, que vai explanar o assunto e convencer quem vai corrigir a sua redação que você tem razão, que o seu ponto de vista tem muito fundamento, certo? Segunda competência valendo também 200 pontos. Terceira competência que é avaliada, selecionar, organizar, interpretar argumentos em defesa da sua tese. Isso é muito importante, gente. Os elementos de coerência, coesão do texto precisam estar presentes. Você precisa aqui elaborar os seus argumentos de forma inteligente. É nesse momento que você vai apresentar os conhecimentos sobre livros, filmes, enfim, a sua ampla ou a sua gama de conhecimentos vão estar apresentadas aí nesse momento. E você tem que ter cuidado com os elementos de coerência e coesão. Então tudo isso vai contar. Então 200 pontos, aqui nós já temos o quê? Já temos 600 pontos. Então seguindo aqui a quarta competência exigida pela redação do Enem, né? É demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Isso é muito importante, turma. Não fugir ao tema. Esqueci de falar que está aqui dentro, ó pessoal, muito importante. Muitos alunos não entendem porque zeram a redação do Enem. Porque você tem que estar atento, muito atento ao tema. Se o tema é a violência contra a mulher, você não pode fugir ao tema e falar sobre outro assunto, senão a sua redação é zerada, tá? Então, importantíssimo, eu esqueci de falar aqui, ó, nessa competência 2, tá? Mas volta aqui, volta comigo na competência número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, isso é muito importante. O aluno precisa elaborar a redação, elaborar o seu texto
no padrão da língua portuguesa, sem fugir ao tema. Ele precisa fazer um texto dissertativo argumentativo, um texto que vai explicar, que vai explanar sobre o assunto, expor seu ponto de vista com argumentos sólidos, de uma maneira que ele não se contradiga, né? Os argumentos não podem se contradizer, então tem que ter coerência, tem que ter coesão, isso é muito importante, 200 pontos, tá? Aqui já são 800, tá? E por fim, a quinta competência, que é elaborar uma proposta de intervenção social. Aqui, gente, já é a conclusão. Em sua conclusão, você precisa apresentar uma proposta, porque todo o tema da redação do Enem, no caso no Brasil, nós estamos falando aqui, né? O tema da redação do Enem é sempre um problema social. Então, espera-se que o candidato ele tenha uma solução para o problema apresentado. Então, 200 pontos. Se você faz tudo, se você faz a sua introdução, se você apresenta a sua tese, se você desenvolve argumentos, mas você não finaliza com a proposta de intervenção, você perde também 200 pontos, tá? Totalizando aqui, ó, 1000 pontos na redação. Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Nos próximos vídeos, eu vou te mostrar em detalhes toda a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Espero que eu possa ter contribuído, te ajudado de alguma forma.